E se o mercado de alta do XRP já tiver começado e o sinal estiver vindo justamente de alguns dos nomes mais influentes do mercado cripto? Um investidor veterano de ativos digitais acaba de fazer uma declaração que chamou a atenção da comunidade XRP. Segundo ele, o bull market do XRP está em andamento. E o mais interessante é o motivo. Ele está apontando para uma mudança no sentimento de Charles Hoskinson, fundador da Cardano. Além da presença de grandes nomes no Wyoming Blockchain Symposium, mas será que estamos realmente diante do início de uma nova expansão do mercado? Hoje vamos entender exatamente o que aconteceu. Tudo começa com uma mudança importante no discurso de Charles Hoskinson. De acordo com o relato divulgado pela Digital Asset Investor, Hoskinson estava pessimista apenas alguns dias antes. Mas depois de participar do Wyoming Blockchain Symposium, seu tom teria mudado completamente. E foi justamente essa transformação que chamou a atenção. Hoskinson descreveu o evento como uma reunião de algumas das figuras mais influentes do universo das criptomoedas. Ele chegou a fazer uma comparação impressionante. Segundo Hoskinson, o encontro seria praticamente o grupo Bilderberg das criptomoedas, destacando a quantidade de nomes importantes da indústria da política presentes no local. E, para o mercado, isso pode ser bastante significativo, porque não estamos falando apenas de investidores comuns. Estamos falando de executivos, políticos e líderes de grandes empresas discutindo o futuro dos ativos digitais, regulamentação e mercados financeiros. Entre os nomes mencionados por Hoskinson estão Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, Changpeng Zhao, fundador da Binance. Além deles, estavam presentes também figuras políticas importantes como os senadores americanos Cynthia Lummis e Tim Scott. E aqui entra um ponto que merece atenção. As conversas, segundo Hoskinson, envolveram justamente temas que podem definir a próxima fase do mercado cripto: clareza regulatória, futuro dos mercados financeiros e desenvolvimento do setor de ativos digitais. Ou seja, não é simplesmente uma reunião de pessoas falando sobre Bitcoin ou do XRP. É uma discussão sobre como os ativos podem se integrar cada vez mais ao sistema financeiro. É uma discussão muito interessante e Hoskinson percebeu uma mudança no ambiente. Ele afirmou que o setor teria recuperado a confiança. E então veio a frase que colocou a comunidade em alerta: o mercado em alta está chegando. Todos nós sentimos isso. Foi exatamente nesse momento que o Digital Asset Investor entrou em cena. Após ouvir a declaração de Hoskinson, ele reforçou seu próprio posicionamento otimista em relação ao XRP. A mensagem foi direta. Dá para sentir, eu consigo sentir o gosto da alta do XRP. Olha que frase. E essa declaração rapidamente ganhou força entre os investidores. Mas existe algo ainda mais interessante. O Digital Asset Investor não se limitou a falar de uma possível valorização específica do XRP. Ele ampliou a análise para todo o mercado de criptomoedas. Segundo ele, a capitalização total do mercado estava na casa dos 2,6 trilhões de dólares. E sua expectativa é de que esse número possa crescer muito mais. Isso muda completamente a perspectiva, porque em um verdadeiro ciclo de expansão, o XRP não precisa necessariamente crescer sozinho. Se mais capital entrar no mercado de ativos digitais, projetos grandes e líquidos podem se beneficiar desse movimento. E o XRP está justamente entre os ativos que possuem uma das comunidades mais atentas a esse tipo de mudança de ciclo. Mas existe uma pergunta ainda mais importante.
De onde virá a liquidez necessária para sustentar essa possível expansão? Um membro da comunidade XRP levantou exatamente esse ponto. Vincent Scott afirmou que a questão principal talvez nem seja saber se o XRP pode subir. A verdadeira questão seria: quanta liquidez estará disponível quando o impulso realmente começar? E essa é uma pergunta extremamente importante, porque mercados de alta não acontecem apenas por causa de entusiasmo. Eles precisam de capital, precisam de demanda, precisam de fluxo de dinheiro. E se o mercado cripto realmente estiver entrando em uma nova fase de expansão, a quantidade de liquidez disponível poderá ser determinante para definir a força desse movimento. Então temos três sinais importantes. Primeiro, Charles Hoskinson mudou seu tom e passou a enxergar um ambiente muito mais otimista. Segundo, figuras extremamente relevantes da indústria e da política estão discutindo regulamentação e o futuro dos ativos digitais. E terceiro, investidores já começam a olhar não apenas para o preço do XRP, mas para a quantidade de liquidez que poderá entrar no mercado. Isso significa que o bull market do XRP está confirmado? Não. Nenhum comentário, evento ou mudança de sentimento consegue garantir o preço futuro de um ativo. Mas, certamente é um movimento que merece ser acompanhado. Porque, se essa mudança de sentimento vier acompanhada de liquidez, demanda e avanço regulatório, o cenário pode ficar muito mais interessante para o XRP. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o mercado de alta do XRP já começou ou ainda estamos esperando o verdadeiro gatilho? Comente Bull, B-U-L-L, Bull, se você acredita que a alta começou. E claro, inscreva-se no Dicafim para acompanhar as próximas movimentações do XRP e do mercado cripto. Eu sou o Rafael e se você gostou do vídeo, já esmaga o botão de like e compartilha com todo mundo que precisa conhecer criptomoeda. E também clica no hype, assim você pontua esse vídeo no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Pessoal, Rafael do canal de Cafim, agora agradecendo quem está comigo acompanhando essa saga de vídeos de XRP que eu faço diariamente. E agradecer muito porque são mais de 4.200 inscritos e eu não cheguei aqui à toa, foi porque o pessoal confiou organicamente, comenta, gosta de estudar o XRP, a Ripple, falar sobre criptomoeda. Nós somos criptoentusiastas, porque nós gostamos do assunto criptomoeda. Fico feliz que quem está me acompanhando há muito tempo, aí quem assistiu os meus primeiros vídeos que eu fiz sobre educação financeira, até quando eu não falava assim tão desenrolado como hoje eu falo, agradeço as sugestões que o pessoal faz do vídeo, questão da iluminação, do microfone. Às vezes a gente erra alguma coisa, a gente vai corrigindo e a gente vai crescendo dessa maneira. Então acredito que é muito importante essa interação entre a gente. Então se você gosta do canal aqui, curte, compartilha com quem gosta também sobre o assunto XRP, sobre criptomoeda. Curte o vídeo, esmaga o botão de like, clica no hype também. Aqui a gente não tá só para fazer um vídeo qualquer, a gente tá para comentar as notícias, falar do nosso dia a dia acompanhando a XRP, vendo esses movimentos, as parcerias que a Ripple faz. Todos estão naquela expectativa. Será que vai subir? Será que vai explodir depois do Clarity Act? Gente, é imprevisível. É um mercado muito difícil. Aqui não é recomendação de compra nem de venda. Então, investimento tem que ser feito com consciência e sempre procurar um profissional que possa lhe ajudar, um profissional autorizado, credenciado na área de investimentos. Muito importante, tome cuidado para não cair em golpes. Existem muitos golpes na internet de criptomoedas. Então, quem está aí assistindo, compartilhe esse vídeo que é muito importante.
Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando e confiar no meu trabalho aqui comentando as notícias da XRP no dia a dia, no período da manhã às 11 horas, à noite às 7 e no sábado às 5 horas da tarde, além das 11 também. E fico feliz que quem me acompanha no YouTube sabe dessa jornada toda que já são mais de 4, 5 anos aí. Estou muito feliz com o resultado que eu estou tendo com a interação das pessoas por estar compartilhando tudo isso com vocês. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Até mais. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo é estritamente educativo e jornalístico. O mercado de criptomoedas é de alto risco. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão financeira.